Se alguém lhe dissesse que existe um estado de consciência capaz de romper, em questão de minutos, todo o ciclo de escassez que você já viveu, você acreditaria. Não estou falando de um milagre religioso, de um truque de mágica ou de um golpe de sorte. Estou falando de um movimento real, mensurável e repetível, que a física moderna já começa a confirmar. Um salto quântico proibido. Proibido não porque exista uma lei escrita contra ele, mas porque tudo no mundo ao seu redor foi construído para que você nunca descubra que pode fazê-lo. Desde o momento em que você nasceu, foi ensinado a buscar do lado de fora aquilo que só pode ser desbloqueado dentro. E é exatamente nesse ponto que a maior parte das pessoas se perde. Passam a vida tentando acumular mais para se sentirem seguras, mas continuam vibrando em insegurança. Vivem correndo atrás de dinheiro, mas continuam emitindo a frequência da falta. É como tentar sintonizar um rádio em uma estação que não existe. O que você vai descobrir hoje não é uma filosofia motivacional para se sentir bem por alguns minutos. É um código de ativação vibracional que altera sua assinatura energética. E quando isso acontece, a realidade ao seu redor não tem escolha a não ser responder. Não é sobre o que você quer. É sobre quem você é enquanto deseja. Prepare-se para questionar tudo o que achava saber sobre escassez, abundância e criação da realidade. O que eu vou revelar agora pode ser a chave para você sair, de forma definitiva, de qualquer ciclo de bloqueio financeiro ou emocional que já viveu. E quando essa chave é girada, a porta não apenas se abre, ela desaparece. O que chamamos de salto quântico não é apenas um conceito emprestado da física para parecer místico. É uma transição real de estado, um deslocamento abrupto de uma frequência para outra, como se sua vida inteira estivesse num trilho e, de repente, você mudasse para um novo caminho que leva a um destino completamente diferente. A ciência tradicional enxerga isso como algo microscópico que acontece no mundo das partículas. Mas o que ninguém lhe contou é que a consciência humana também pode fazer esse salto. E quando ela faz, todas as probabilidades ao seu redor se reorganizam. É como se, por alguns instantes, você tivesse acesso a um atalho no campo de infinitas possibilidades. Um corredor de energia que só se mantém aberto por um tempo muito curto. O motivo pelo qual isso é considerado proibido é simples. Quem entende como acessar esse corredor deixa de depender de estruturas externas para prosperar. Bancos, sistemas de dívida, crenças limitantes, tudo perde força diante de alguém que vibra em abundância por escolha, não por sorte. É um poder que não se compra, não se herda e não se rouba. E o ponto mais fascinante é que esse salto não exige anos de prática ou conhecimento avançado. Ele exige um momento de decisão tão intenso que rompe a continuidade da sua vibração atual. É nesse rompimento que a escassez deixa de existir e a abundância se instala como nova base. O que você está prestes a descobrir é como reconhecer esse momento, entrar nele e, principalmente, permanecer lá tempo suficiente para que sua realidade física se alinhe com a nova frequência. Existe um instante preciso em que o campo quântico ouve você com mais clareza. Não é quando você está desesperado pedindo ajuda, nem quando está repetindo frases positivas de forma mecânica. Esse instante surge quando sua vibração interna se expande a ponto de entrar em coerência com aquilo que você deseja. É como se suas emoções, pensamentos e intenção formassem um único pulso energético, forte o bastante para atravessar todas as camadas de ruído que normalmente distorcem o que você emite. Esse sinal secreto não é transmitido por palavras, mas por estado vibracional. É o momento em que você sente tão profundamente que já possui aquilo que deseja, que o universo não consegue distinguir se é imaginação ou realidade. E é aí que acontece a inversão. A realidade se reorganiza para corresponder ao que você está vibrando. O problema é que a maioria das pessoas não sabe identificar quando esse sinal está ativo. Elas passam o dia todo emitindo frequências contraditórias. Desejam prosperidade, mas carregam medo de perder. Querem liberdade, mas vivem presas ao controle excessivo. O campo não responde ao que é dito, mas ao que é realmente sentido.
Quando você aprender a reconhecer e manter esse pulso de coerência vibracional, vai perceber que a escassez não é destruída com esforço, mas simplesmente perde espaço para a nova frequência que você sustenta. Esse é o início real do salto quântico, quando o seu campo deixa de pedir e passa a declarar. Mudar a realidade não é um processo linear. Não exige anos de espera, nem metas graduais. Quando você acessa a frequência certa, tudo muda na velocidade com que um interruptor acende a luz. Essa frequência é como um código mestre que reprograma a sua assinatura energética, apagando o padrão da escassez e substituindo-o por um campo de expansão contínua. O ponto crucial é que essa frequência não está lá fora, esperando para ser encontrada. Ela já existe dentro de você, adormecida, pronta para ser despertada no momento em que você escolhe sentir antes de ver. Não se trata de negar a realidade atual, mas de vibrar acima dela até que ela não possa mais se sustentar. Quando essa reprogramação acontece, portas começam a se abrir sem esforço. Oportunidades surgem de lugares inesperados. Encontros acontecem no momento exato e aquilo que parecia distante começa a se aproximar como se fosse inevitável. Essa não é a mágica da sorte, mas a precisão da ressonância. E se esse conteúdo já está expandindo sua percepção, este é o momento de se conectar ainda mais à nossa jornada. Inscreva-se no canal e deixe o seu like agora. Essa simples ação fortalece o nosso campo coletivo e mantém você alinhado às próximas revelações que vão aprofundar o seu salto quântico. A maioria das pessoas não percebe que vive com um bloqueio vibracional constante, como uma camada invisível entre elas e o fluxo natural de abundância. Esse bloqueio não é físico, mas é tão real quanto uma parede de concreto. Ele é formado por memórias emocionais, crenças herdadas e experiências mal interpretadas que criaram uma programação silenciosa. Não é seguro prosperar. Esse não é seguro age de forma quase imperceptível. Faz você hesitar diante de oportunidades, desconfiar de coisas boas que chegam até você e até criar, inconscientemente, situações que confirmem a falta. É como se a sua mente estivesse mais comprometida em proteger o velho padrão do que em permitir a mudança. Para derrubar esse bloqueio, não basta forçar ações diferentes. É preciso atingir o núcleo vibracional onde ele se alimenta, a sensação de não merecimento e a expectativa de perda. Quando você muda essa base, o bloqueio não é apenas enfraquecido, ele desaparece porque perde a energia que o sustenta. Esse é um ponto crítico do salto quântico. Você não está apenas indo em direção à abundância, está retirando tudo o que impede que ela se manifeste de forma natural e contínua. O que antes parecia um esforço imenso se transforma em fluxo, e nesse fluxo, a escassez simplesmente deixa de ter espaço para existir. Muitas pessoas acreditam que estão trabalhando para atrair abundância, mas na verdade estão reforçando o oposto sem perceber. Isso acontece porque, enquanto tentam manifestar algo novo, permanecem presas ao estado vibracional antigo. É como tentar programar um novo destino no GPS, mas continuar dirigindo pelas mesmas ruas de sempre. O erro silencioso é buscar a mudança a partir da falta. É pensar: eu preciso atrair mais dinheiro, enquanto internamente a sensação dominante é: eu não tenho o suficiente. O campo quântico não distingue intenção de carência e acaba reproduzindo mais do mesmo. Essa dissonância vibracional é sutil, mas poderosa o bastante para impedir qualquer salto. O segredo para evitar esse sabotador é inverter a origem do seu desejo. Não vibrar porque você quer alcançar algo, mas porque você já é a pessoa que vive essa realidade. É um reposicionamento interno tão profundo que o universo só pode responder de uma forma, alinhando tudo à sua nova assinatura energética. Esse ajuste é simples de entender, mas exige vigilância constante para ser aplicado. No momento em que você identifica esse erro e corrige o ponto de origem da sua vibração, o salto quântico deixa de ser um objetivo distante e se torna uma consequência inevitável do seu novo estado interno. Existe uma técnica que poucos conhecem e menos ainda praticam corretamente. Não porque seja complexa,
mas porque exige um nível de entrega emocional que a maioria não está disposta a acessar. Ela é chamada de técnica proibida porque, no instante em que é aplicada, quebra todos os condicionamentos de escassez que mantiveram você preso durante anos. O método consiste em criar um choque vibracional, uma ruptura intencional no seu estado atual para reposicionar a sua frequência no exato ponto da abundância já realizada. Isso é feito através de 3 movimentos internos. Primeiro, a interrupção radical do diálogo mental, que reforça a falta. Segundo, a evocação intensa de uma emoção compatível com a realidade desejada. E terceiro, a ancoragem dessa emoção no corpo, como se fosse a sua nova identidade. O efeito dessa prática é imediato. Ela cria um salto na sua linha de realidade, como se tivesse cortado um filme no meio e colado diretamente na cena em que a vida já está abundante. Esse estado não se mantém sozinho por muito tempo nas primeiras vezes, mas cada aplicação fortalece o novo padrão, até que ele se torne o seu ponto natural de existência. Quando você aprende a usar essa técnica com consistência, a escassez deixa de ser um desafio a ser superado e passa a ser apenas uma memória distante. Nesse momento, você percebe que não estava lutando por prosperidade, mas simplesmente lembrando quem sempre foi. Existe um instante específico, quase imperceptível, em que a escassez perde totalmente a força sobre você. Esse momento acontece quando sua mente para de negociar com a falta e sua energia se alinha completamente com a certeza de que a abundância já é sua realidade. Não é pensamento positivo. É a ausência total de resistência. Quando isso acontece, algo muda no seu corpo. A respiração se aprofunda, o peso nos ombros desaparece e você sente um silêncio interno poderoso, como se nada mais pudesse ameaçar a sua paz. É nessa neutralidade que o campo quântico se reorganiza e começa a refletir, sem distorções, a nova frequência que você sustenta. Para ancorar esse instante e torná-lo cada vez mais frequente, quero que você escreva nos comentários agora a frase: "Eu escolho vibrar abundância todos os dias". Não é apenas um comentário, é um compromisso consigo mesmo. Ao declarar isso publicamente, você envia um sinal claro para si, para o universo e para todos que lerem, de que a sua frequência mudou a partir de hoje. Existe uma configuração vibracional específica que funciona como um código de acesso à abundância. Quando ativado, ele altera a forma como você é percebido pelo campo e pelas pessoas, criando um fluxo natural de recursos em sua direção. Esse código não é sobre fazer dinheiro, mas sobre ser o tipo de energia que o dinheiro procura. O ponto-chave é entender que o dinheiro é apenas uma das manifestações da energia de troca. Quando sua frequência transmite confiança, clareza e expansão, as oportunidades passam a reconhecer você como um canal ideal. Isso se traduz em convites, propostas e ganhos inesperados que parecem acontecer de forma espontânea, mas que na verdade são resposta direta à sua nova assinatura energética. O que torna esse código tão poderoso é que, uma vez ativado, ele não depende de esforço constante. Ele cria um campo de atração sustentado pela sua vibração e não pela sua corrida atrás de resultados. Assim, o dinheiro deixa de ser algo que você persegue e se torna algo que naturalmente vem ao seu encontro. Em certos momentos, um portal energético se abre, conectando você diretamente a uma linha de realidade onde tudo o que deseja já existe. Esses portais não são visíveis aos olhos, mas podem ser sentidos como um pico súbito de clareza, inspiração ou coragem. É como se, por alguns minutos, o universo retirasse todas as barreiras e dissesse: entre agora. O desafio é que a maioria não percebe quando isso acontece ou hesita, deixando o momento passar. A mente racional tenta analisar, pesar riscos e buscar garantias, mas esse tipo de passagem não espera. Quanto mais rápido você age alinhado à intuição nesse instante, mais intensa é a mudança que se manifesta. Quando você aprende a identificar esses portais e agir imediatamente, sua vida começa a se mover em saltos e não em passos lentos. O que levaria anos para acontecer pode se materializar em dias ou até horas, simplesmente porque você aproveitou o momento exato em que a realidade estava maleável e pronta para ser moldada. O campo unificado,
É a matriz onde todas as possibilidades já existem simultaneamente. Quando você entra em coerência com esse campo, não está criando algo do nada, está escolhendo conscientemente uma realidade que já está disponível. Essa escolha não acontece pela lógica, mas pelo alinhamento vibracional. Para acessar essa força, você precisa primeiro silenciar o ruído interno, as vozes mentais que dizem, não é possível ou vai dar errado. Em seguida, foca toda a sua atenção em sentir a experiência como se fosse presente, permitindo que o corpo reaja como se já estivesse vivendo essa realidade. Essa reação é o sinal que o campo entende como real. Quando essa conexão se estabelece, as oportunidades e os recursos começam a aparecer de forma natural, como respostas inevitáveis ao estado que você sustenta. A riqueza deixa de ser uma meta distante e se torna o resultado lógico de estar em sintonia com a frequência que já a contém. Pesquisas recentes em física quântica e neurociência mostram algo que antes parecia impossível. Seu estado emocional altera diretamente as probabilidades no campo de possibilidades. Não é apenas sobre como você se sente, mas sobre como essa emoção reconfigura as rotas pelas quais a realidade se manifesta para você. Essa descoberta confirma que não somos vítimas de circunstâncias aleatórias, mas participantes ativos na construção do nosso destino. Quando você eleva sua vibração de forma consistente, cria um padrão que o campo reconhece e organiza eventos, pessoas e oportunidades para corresponder a essa nova frequência. O impacto disso é tão profundo que quem aplica conscientemente essa compreensão relata mudanças que vão muito além do financeiro. Curas inesperadas, relacionamentos restaurados e até reviravoltas profissionais repentinas. É a prova de que mudar por dentro não é simbólico, é científico e transformador. Existe um estado mental específico que acelera a manifestação, a decisão inegociável. Não é apenas querer, é assumir internamente que a realidade desejada já faz parte de quem você é. Esse posicionamento cria um colapso instantâneo das dúvidas e envia ao campo um sinal tão claro que ele não tem escolha a não ser responder. O segredo está em unir essa decisão a uma ação simbólica e imediata. Pode ser uma mudança de postura, uma conversa que você vinha adiando ou até um simples ajuste no ambiente. Essa ação física atua como âncora, reforçando que o salto já aconteceu e impedindo que a mente volte ao padrão antigo. Se este insight despertou algo em você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Espalhar esse conhecimento é mais do que ajudar, é multiplicar uma frequência de transformação que retorna para todos que a sustentam. O ponto de colapso é aquele instante em que você rompe a linha contínua de pensamentos e emoções que sustentam a falta. É como quebrar uma corrente invisível que mantinha você preso a uma versão limitada de si mesmo. Nesse momento, a energia que alimentava a escassez se dissipa e o campo se reorganiza com base na nova frequência que você escolheu. A chave para alcançar esse ponto é a intensidade emocional direcionada. Quando você sente de forma plena e inabalável que já está vivendo a realidade desejada, não há mais espaço para o padrão antigo. É como se o seu sistema inteiro, mente, corpo e energia se recusasse a voltar para o estado anterior. Quanto mais vezes você alcança esse ponto de colapso, mais rápido ele se torna o seu estado natural. E é nesse ponto que o salto quântico deixa de ser um evento raro e se transforma em um modo de viver, onde a abundância não é conquistada, mas sustentada. A maioria das pessoas falha em realizar o salto quântico porque tenta mudar apenas no nível das ações, sem alterar o estado vibracional que a sustenta. É como trocar a roupa esperando mudar a identidade. O resultado é temporário, pois a energia que está por trás continua sendo a mesma que criou a escassez. Outro motivo é a dependência da validação externa. Muitas vezes, a pessoa espera que algo mude do lado de fora para então se permitir sentir abundância. Isso inverte a ordem natural da manifestação, mantendo-a em um ciclo de espera que nunca se rompe. Quem realmente consegue o salto entende que ele é uma escolha interna que antecede qualquer prova externa.
Essa inversão de prioridade é o que separa aqueles que vivem mudanças rápidas e profundas daqueles que passam anos tentando, mas permanecem no mesmo lugar. Riqueza verdadeira não é medida apenas pelo saldo bancário, mas pela estabilidade da sua frequência interna. A vibração de riqueza permanente é um estado em que, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor, você continua emitindo segurança, confiança e expansão. Para alcançar esse estado, é preciso criar um ponto de referência emocional que não dependa das circunstâncias. Isso significa cultivar diariamente pensamentos e sensações que sustentem a abundância, até que o seu corpo e a sua mente reconheçam isso como o normal. Quando esse padrão se instala, a realidade se reorganiza continuamente para corresponder a ele. É nesse momento que a prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna a sua base. E quanto mais tempo você permanece nessa frequência, mais natural se torna atrair oportunidades, conexões e recursos, como se todo o universo conspirasse para manter você nesse fluxo. Durante muito tempo, certos princípios de manifestação foram compartilhados apenas em círculos fechados, não por acaso, mas porque transformam completamente a relação de uma pessoa com a realidade. A fórmula é simples, mas poderosa. Clareza absoluta do que se quer, emoção compatível já sentida no presente e ação coerente imediata. A clareza elimina as dúvidas que fragmentam a energia. A emoção faz o campo reconhecer o seu desejo como real. E a ação confirma para o seu próprio sistema que a mudança já começou. Quando esses três elementos se encontram, a manifestação deixa de ser uma possibilidade e se torna inevitável. Essa fórmula não funciona pela metade. Qualquer falha em um dos elementos enfraquece o sinal enviado ao campo, mas quando aplicada por inteiro, ela tem o poder de gerar resultados tão rápidos que parecem desafiar a lógica, embora estejam perfeitamente alinhados às leis da vibração e da física quântica. Existe um estado mental no qual a sensação de falta simplesmente não encontra espaço para existir. É um lugar interno, onde você não está mais reagindo ao mundo, mas criando a partir do centro mais estável de si mesmo. Nesse estado, pedir se torna desnecessário, porque a abundância já é percebida como parte da sua natureza. Manter-se nesse ponto exige presença consciente, é escolher, momento a momento, a perspectiva que sustenta a expansão em vez da contração. Quando isso se torna um hábito, o fluxo de recursos, dinheiro, ideias, conexões, passa a ser constante, sem picos e quedas bruscas. Se o que você está ouvindo até agora está ajudando a expandir sua visão e tocar partes suas que estavam adormecidas, deixe o seu like agora. Essa simples ação reforça o compromisso com a sua própria transformação e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam desse despertar. A escassez não é apenas um reflexo da falta de recursos, mas um padrão energético armazenado na memória emocional. Muitas pessoas carregam essa frequência por anos, sem perceber que ela se tornou parte de sua identidade. A reversão acontece quando há um alinhamento tão intenso que rompe de uma vez essa programação antiga. Esse alinhamento é um momento de clareza absoluta, onde corpo, mente e campo vibracional entram na mesma sintonia. Pode ser desencadeado por uma decisão firme, um insight profundo ou até uma experiência de expansão que mude instantaneamente a percepção da vida. Quando isso acontece, a antiga energia de escassez perde força imediatamente e a nova frequência de abundância começa a reorganizar tudo ao redor. É como se uma porta se abrisse e, de repente, aquilo que parecia distante passasse a se manifestar com velocidade surpreendente. Uma decisão quântica não é apenas escolher algo com a mente, mas envolver todo o seu ser nessa escolha. É declarar com cada célula do corpo que a realidade antiga não tem mais espaço e que uma nova linha do tempo já está sendo vivida agora. Essa decisão não depende de circunstâncias externas para ser válida. Pelo contrário, ela cria as circunstâncias. Ao tomar uma decisão quântica, você envia ao campo vibracional um sinal tão claro e coerente que as possibilidades começam a se reorganizar para corresponder a essa nova frequência.
Quando você entende que o salto não acontece por esforço excessivo, mas por coerência total entre pensamento, emoção e energia, percebe que uma única escolha, feita com verdade absoluta, é capaz de redefinir todo o seu futuro. Muitos acreditam que estão travando batalhas apenas no plano físico, mas o verdadeiro bloqueio da abundância acontece em um ciclo invisível. Pensamentos de falta geram emoções de insegurança que alimentam ações baseadas no medo, reforçando a própria escassez. Esse ciclo é como uma corrente silenciosa, arrastando você sempre para a mesma frequência, mesmo quando tenta avançar. Para quebrá-lo, é preciso intervir no ponto mais sensível, a vibração que sustenta esses pensamentos. Ao elevar essa vibração, a corrente perde força e você se desprende com mais facilidade. Quando a energia muda, as escolhas mudam e os resultados deixam de repetir o passado. É nesse momento que a vida começa a responder com novas oportunidades, porque você já não vibra na sintonia que atraía limitações. Existe uma frequência específica capaz de dissolver instantaneamente a sensação de falta, mesmo que sua realidade física ainda não tenha mudado. Essa frequência é gerada quando você combina gratidão profunda com a certeza inabalável de que tudo já está disponível para você. Ao entrar nesse estado, o campo deixa de interpretar suas ações como busca ou desespero e passa a responder como se você já estivesse vivendo na abundância. É como se a energia do já é substituísse o eu preciso, abrindo espaço para que a manifestação ocorra com muito mais fluidez. A prática constante dessa sintonia cria um efeito cumulativo, treinando seu sistema energético a permanecer estável e imune às oscilações externas, o que mantém o fluxo de abundância ativo e contínuo. Sempre que você dá um salto vibracional, a realidade tende a apresentar situações que parecem contradizer seu novo estado. Esses momentos não são retrocessos, mas testes naturais para verificar se sua energia está realmente consolidada ou se você será puxado de volta pelo velho padrão. Se, diante dessas circunstâncias, você mantém sua vibração elevada e continua agindo a partir da nova consciência, o campo reconhece que essa frequência é estável e começa a reorganizar tudo ao seu redor para sustentá-la. É nesse ponto que a mudança se torna irreversível. Por isso, em vez de resistir ou se frustrar, encare cada desafio como a confirmação de que você está no processo certo e que sua nova realidade está prestes a se materializar de forma definitiva. Chegar até aqui significa que você não apenas absorveu conhecimento, mas iniciou um real processo de mudança vibracional. O selo final dessa jornada é um compromisso consciente, manter sua frequência alinhada, independentemente do que aconteça ao seu redor. Para ancorar esse compromisso, escreva nos comentários a palavra expansão. Não é apenas uma palavra, é um símbolo que declara ao universo que você está pronto para sustentar essa nova energia. Ao escrever, sinta que cada letra carrega a sua decisão de permanecer na abundância. Se este conteúdo elevou sua consciência e despertou algo profundo em você, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que sustentem seu novo estado vibracional. Sua expansão está apenas começando e cada passo daqui para frente será mais poderoso do que o anterior.